nos últimos dias chuvas torrenciais em toda a nossa região. Aliás, não só em nossa região, tivemos grandes tormentas aquáticas na capital, tivemos em algumas cidades do ABC, em várias cidades do interior, mas aqui na Baixada Santista tivemos em Santos vários prédios com as suas garagens alagadas, carros sendo perdidos, tivemos em São Vicente, na Praia Grande, no Guarujá, nós temos ainda hoje aqui no Guarujá aproximadamente 100 residências interditadas pelos problemas causados pela chuva. Tudo isso é reflexo de mais de 5 décadas de desmando dos nossos governantes. Nós não cuidamos dos nossos córregos, nós não cuidamos do escoamento da nossa água. Existe uma tese antiga, não é minha, que diz que toda eleição de prefeito deveria ser no final de março, porque todo eleitor estaria ainda na sua retina presente as catástrofes causadas pelas chuvas e os desmandos dos governantes que não cuidam do assoreamento, que não cuidam do escoamento dessas águas. Famílias perdem o pouco que têm, pessoas que dependem do seu automóvel para trabalhar perdem os seus automóveis, as pessoas ficam vivendo quase que subaquáticas. Nós precisamos começar a mudar a mentalidade dos nossos governantes. Nós precisamos cuidar das pessoas, da vida das pessoas, de como as pessoas conseguem habitar, conseguem morar, conseguem dormir tranquilas sabendo que a chuva não vai derrubar o seu casebre. Que triste ver a situação de tantas cidades com tantos problemas. Ah, se as eleições fossem no final de março, as coisas seriam muito diferentes. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Estamos aqui porque Ravena Produtos Profissionais para a Beleza nos ajuda. Ravena é um produto que veio para revolucionar o mercado de cosméticos em toda a Baixada Santista. Jornal Litoral News, parceiraço nosso aqui no programa. Um abraço lá para o Marcos Mistrilham, para a Nimi Mistrilham, o pessoal todo lá do Jornal Litoral News, que realmente são nossos parceiros. Veja lá no jornal a nossa coluna, leia, comente. É muito legal saber que as pessoas estão tomando conta, tomando pé daquilo que nós escrevemos. E Dona Dolores Restaurante, o melhor lugar na ilha de Santo Amaro, na cidade do Guarujá, o melhor lugar para você saborear um peixe maravilhoso. E os amigos lá, o Marcelo Penelas, o Heitor Gonzalez, a Dona Dolores estão sempre lá prontos, com um sorriso na face, para receber as pessoas que comparecem lá no Dona Dolores Restaurante. Muito bem, dito tudo isso, eu vou apresentar o meu convidado, uma pessoa aqui de nossa cidade, um professor, uma pessoa diferenciada, que muito me orgulha e muito me honra ser seu amigo e principalmente tê-lo aqui em nosso programa. Estou falando do professor Américo, que é professor de Química lá no Colégio 1º de Maio, que aliás é uma escola técnica fantástica, municipal, e eu acho que uma das poucas escolas técnicas municipais em todo o estado de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo, professor Américo, uma honra muito grande te receber. Faça daqui a sua casa e dessa cadeira a sua tribuna, uma honra. Muito obrigado. Como é que é dar aula no 1º de Maio? É muito bom. E hoje eu sou professor, mas eu fui aluno lá. Foi aluno no 1º de Maio? Aluno De Química? De Química. Sou da turma de 91 e saí da escola, fui fazer faculdade para ser professor. Você fez faculdade de licenciatura em Química. Licenciatura em Química. É. Depois fiz engenharia química também, sou engenheiro. E voltei para a escola em 2002. A sua ocupação hoje é ser professor no 1º de Maio? Hoje eu sou professor na escola 1º de Maio e também em Cubatão. Professor? Professor. Não exerceu a engenharia? Não. Não quis ir para a indústria? Não. Não. A minha segunda opção profissional foi ser professor, mas foi onde eu me identifiquei mais. Dizem que o Lula foi um grande químico, o ex-presidente. Diz que ele transformou o Brasil numa droga. Né? Você tem que ser químico para transformar o Brasil numa droga, não tem, professor?
A química não faz só coisa ruim, não. Não faz só coisa Não. ruim, não. Eu acho que o maior químico do mundo é o pegar o Brasil, transformar no que ele transformou nessa, né, essa coisa que está aí hoje, com crise, com fome, com desemprego, com as lojas fechando, as indústrias fechando, devendo para o mundo inteiro, no cadastro de caloteiro mundial, sempre com as notas sendo rebaixadas. O cara tem que ser um químico bom para fazer isso. Ele pegou o Brasil maravilhoso. Pois é, infelizmente, deixou o governo numa situação ruim, né? O presidente hoje está colhendo os frutos que ele plantou. Professor, o senhor é pré-candidato ou candidato, né, que ali agora mudou, pode falar candidato a vereador pelo PSC, hoje no PSC, é lógico que o futuro a Deus pertence, mas o senhor é candidato pelo PSC. Sou pré-candidato, né, pelo Partido Social Cristão, pela segunda vez. Essa eleição será O senhor foi candidato na eleição de 2012, quando foi reeleita a prefeita Maria Antonieta. O PSC era coligado. Exatamente. Nós éramos coligados. Eu fui candidato a primeira vez, naquela ocasião, e fui o segundo mais votado do partido na época. Fernando Santos foi o primeiro, o senhor foi o segundo. Quer dizer, se tivesse feito um, o senhor seria o primeiro suplente. Eu seria o primeiro Infelizmente suplente. não alcançou o coeficiente. Não conseguiu, mas foi uma boa experiência. Foi muito boa, foi bem interessante, eu gostei de ter participado daquele momento. Para mim foi bastante enriquecedor. E o que leva um professor de química, com a sua capacidade, com a sua inteligência, formando jovens, o que leva uma pessoa como o senhor deixar a escola, que o senhor vai ser obrigado a deixar 3 meses antes, para ser candidato, para entrar na política? Eu sempre gostei de política, sempre gostei, sempre acompanhei, né? E a escola 1º de Maio, ela é a escola onde a atual prefeita foi professora. De química? De química também, né? Inclusive eu entrei, fui admitido... No caso dela, transformou o Guarujá numa maravilha. Ô prefeita, a colher de chá, hein? Eu entrei para substituí-la na época, né, que ela estava doente. Né? Então, Você entrou para substituí-la quando ela estava doente? Quando estava doente. Depois ela, graças a Deus, se recuperou, voltou para a escola, trabalhamos juntos, né? Até que ela saiu para assumir a prefeitura. Você tem um bom relacionamento com ela? Tenho, graças a Deus tenho. Que legal. Tenho. E ela foi, para mim, uma inspiração na questão política. Eu sempre gostei. Né? E a convivência... Ninguém está assistindo. Conta só para mim aqui. Ela era uma boa professora? É excelente. É mesmo? Muito boa professora. Ela passava a matéria? Como é que funcionava Ela isso? também foi aluna formada no 1º de Maio. Também? Foi. Tá. E ela sempre foi muito dedicada aos estudos, ela era aluna que tirava nota 10. Né? E como professora, ela era bastante exigente. Então, ela é uma pessoa que domina o assunto e conhece bem a área de atuação. Né? Tem uma experiência grande, que trabalhou na USP, aqui em Cubatão. E sempre envolvida na questão política. E eu, muito interessado na época, né? Eu procurava saber a experiência dela. E quando ela foi candidata a prefeita pela primeira vez... Em 2008. 2004 ela foi a vice. 2004 a vice e 2008 a prefeita. Eu me envolvi na campanha, gostei de ter participado. Com ela? Com ela também, foi. E teve uma virada histórica na época, né? Que o prefeito era o Farid, ninguém acreditava. O prefeito Farid tinha 17, 19 partidos, ela tinha acho que 1 ou 2. Tinha. A gente começou desacreditado, ninguém imaginava que a gente fosse chegar a vencer a eleição e muito menos no primeiro turno. Então, para mim, foi uma experiência fantástica, né? Ter vivido aquele momento. E na reeleição dela, né, eu me encorajei a sair candidato, porque assim, eu gosto, eu sou nascido no Guarujá, né, eu sou daqui. Que lugar você nasceu? Eu nasci aqui no Santa Amaro. No Santa Amaro, mas sua residência? Eu cresci na Enseada. Na Enseada, Na Enseada. Né, hoje eu moro aqui no Jardim dos Pássaros. Mas pé rachado, é bicho da praia mesmo? Eu sou daqui, da praia. Cresci no Guarujá, né, amo a minha cidade, né, e reconheço que nós temos um potencial fantástico e que hoje é subaproveitado, né? E muitos reclamam das lideranças, reclamam do que está acontecendo. Mas falta liderança, professor. Faltam lideranças. Sim, mas só reclamar também não resolve. Não é questão de reclamar, é questão que os prefeitos anteriores, eles não permitiam que nascessem lideranças novas. Não permitiam.
né? Sim. E hoje nós pagamos um preço muito alto por isso aqui. Para você criar uma liderança política leva 30 anos. Demora. E o Guarujá não tem essa liderança Demora. hoje. A prefeita não é candidata à reeleição. Sim. E digo aqui, olhando para essa Câmara, se fosse, ganharia de novo. Se fosse, ganharia de novo. Com tudo que dizem de rejeição, ganharia outra vez. Como ela não é candidata, a dificuldade é muito grande. Você olha nos partidos, hoje nós temos aí 18 candidatos. E isso é reflexo da falta de liderança. Porque se tem um líder, ninguém sai. Né? Ou 2 ou 3, falar, opa, vou fazer o que lá? Todo mundo quer ser candidato e falar, não tem ninguém mesmo, vou eu. Infelizmente é assim. Faltam lideranças. Essa eleição vai ser para prefeito a eleição mais difícil da história. Difícil da cidade. Esse é o meu discurso. Vai ser a mais difícil. Então eu me envolvi na política primeiro porque eu gosto e depois porque eu reconheço que é importante que a cidade forme novas lideranças. Sim. É importante. Eu quero fazer parte dessa história da construção de uma cidade melhor. E com certeza o senhor está no caminho certo, porque Sim. disputar a eleição é o melhor caminho. Com certeza. Porque põe seu nome, põe suas ideias, põe suas propostas e as pessoas analisam e votam ou não votam, mas pelo menos a mensagem fica colocada. Né? Então o senhor está no caminho certo. E quais são as metas? O que o professor Américo faria de diferente para que nós tivéssemos uma cidade diferente? Inicialmente, né, eu acho que vereador é uma função, né, que as pessoas não entendem bem qual é nem os vereadores entendem qual é a função do vereador. Como que o povo vai entender? Primeiro tem que explicar para o vereador, ó, sua função é essa. Sim. Então, por uma questão de esclarecimento, né, o vereador faz parte do poder legislativo e a gente trabalha para formular as leis municipais e acompanhar o executivo para que ele siga, né, o ordenamento legal que a cidade tem. Quer dizer, fiscalizar o executivo. As leis que já foram feitas antes, elas têm que ser legislar e fiscalizar o executivo. Eu tenho para mim que essas são as duas funções maiores de um vereador na cidade. Fiscalizar o executivo e são as únicas, trabalhar. São as únicas. O vereador só tem duas funções principais: fiscalizar o executivo e legislar. Sim. Dar dentadura para a população e comprar pneu para bicicleta não faz parte do métier de um vereador sério. Sim, com certeza. Eu tenho essa consciência, né? Eu acho que nós hoje, aqui no Guarujá, a gente carece de uma política voltada para os interesses da cidade, de quem mora aqui no Guarujá. Sim, senhor. E que venha, né, beneficiar o morador que vive aqui, que mora aqui. Em muitos lugares da cidade o sentimento que as pessoas têm é de abandono. Sim. Né? Ainda que haja um investimento aqui, Sim. outro ali do poder público, né, o sentimento maior que impera na cidade hoje é que a gente foi esquecido. Né? E um vereador, eu acho que pode bastante chamar a atenção do poder público, organizar as pessoas. Legislar para isso. Mobilizar para que as coisas aconteçam. Professor, nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.
De volta para o segundo bloco, a segunda parte do programa Do Jeito do Jonas. Eu quero falar para você de Jornal Litoral News, um jornal que realmente faz diferença na cidade do Guarujá e que é nosso parceiro aqui no programa. No intervalo você viu aí aquele filme que nós passamos do CRPI. Não se esqueça nunca que o CRPI precisa de você. O CRPI depende dos bons corações das pessoas aqui da cidade do Guarujá, porque o CRPI faz um trabalho maravilhoso com pessoas que têm paralisia infantil e hoje muito mais paralisia cerebral. E para isso eles precisam de apoio e precisam de ajuda. O CRPI precisa de você. Quero falar também de Dona Dolores Restaurante. Dona Dolores Restaurante é o melhor lugar aqui na cidade do Guarujá, na ilha de Santo Amaro, acho que da Baixada Santista, o melhor lugar para você saborear um peixe maravilhoso. Aquela meca moda da casa, aquela trancha que vem com aqueles frutos do mar, com aqueles mariscos, é impagável, é fantástico. De repente você tem uma reunião de amigos, um aniversário, uma reunião de negócios, ou quer fazer uma média com a esposa, vá no Dona Dolores Restaurante. Fica ali na Avenida da Enseada, ao lado do aquário. Aquela avenida é Miguel Stéfano, onde tem a Praia da Enseada. Ao lado do aquário, o endereço está aqui na tela para você ver. Vá ao Dona Dolores, porque não existe outro lugar, com certeza, onde você vai comer um peixe tão bem preparado, tão saboroso quanto lá no Dona Dolores Restaurante. Estou batendo um papo gostoso aqui com o professor Américo, ele que é professor de Química lá na Escola 1º de Maio, uma escola municipal, técnica aqui da nossa cidade, aliás, uma escola fantástica, e ele é professor lá e é também pré-candidato a vereador pelo PSC, e nós precisamos, na nossa cidade, de buscar pessoas capacitadas para ocupar os cargos públicos. E por isso eu tenho a honra de receber aqui o professor Américo. Professor Américo, essa juventude está caminhando para onde, na sua opinião? Está um pouco largada essa molecada, toda molecada no bom sentido? Sim, eu acho que falta opções, né, para que eles se engajem em busca de uma vida melhor. Né? Eu sou professor de uma escola técnica, né, a Escola 1º de Maio, já tradicional na cidade. Né? Eu mesmo passei por lá e a minha passagem pela escola me direcionou na vida profissional. Né? Hoje eu sou professor de Química também. Quantas vagas tem no 1º de Maio? Para quem queira estudar Química, por exemplo? Nós temos por ano 100 vagas. 100 vagas por ano. Quantas pessoas mais ou menos sonham em fazer um curso desse e vão lá bater na porta da escola? A demanda é maior do que a oferta. Do que a oferta. Nós precisamos fazer uma seleção. Então a gente faz um vestibulinho, né? Que é semelhante ao vestibular. Num país sério, professor, num país sério, todo menino que queira, ou toda menina que queira estudar Química, vai estudar Química. Todo jovem que queira ser engenheiro, vai ser engenheiro. Que queira ser advogado, vai ser advogado. Que queira fazer qualquer outro tipo de curso, vai encontrar as portas abertas. Aqui se faz uma seleção, sabe? Uma seleção que às vezes é injusta, porque a pessoa pode não estar na hora ali, com a mente preparada para responder algumas perguntas, mas o que não quer dizer que ela não seria um grande profissional naquela área. E nós jogamos no lixo muitas vidas, porque não damos oportunidade. Com certeza. Por quê, professor? O senhor como vereador, o que faria para mudar isso, na sua opinião? O que daria para fazer? Eu acho que a Escola 1º de Maio hoje, ela é engessada. Nós não podemos abrir... Por que não temos 5 1º de Maio? 1º de Maio, 2º de Maio, 3º de Maio, 4º de Maio, 5º de Maio? Por que não se faz um monte de 1º de Maio? Existe uma barreira de ordem legal, porque o poder público municipal, por lei, ele deve investir o dinheiro da educação só com prioridade na educação básica, que é creche, educação infantil e ensino fundamental até o 9º ano. O resto seria responsabilidade do Estado? Sim, Estado e Federação, porque o Estado fica com o ensino médio e a Federação fica com o ensino superior. Então existe essa divisão, o que limita o poder público municipal de investir. Mas antes que essa lei viesse, se criou o 1º de Maio, que já tem 35 anos na cidade, né, e a gente mantém com muita dificuldade, porque toda mudança de administração, né, se chega nesse impasse. Né, mantém a escola ou fecha a escola. Então hoje nós sobrevivemos... Existe a possibilidade de fechamento? Existe.
Existe. Existe. Quer dizer, além de ser tão pouco, ainda podemos perder até o pouco que tem. Existe. Até hoje não fechou por uma questão de custo político. Porque a 1º de maio é tradicional na cidade e o prefeito que fechar vai ficar marcado. Vai ficar marcado. E quem faz mais ou menos o mesmo trabalho é a ETEC. É a ETEC. A ETEC é do Estado. Então lá poderia virar METEC, por exemplo, ao invés de fechar? Poderia virar METEC. E seria melhor ou pior? Quem é melhor hoje para o aluno? Quem prepara melhor, o 1º de maio ou ETEC, ou não tem nada a ver uma coisa com outra, é incomparável? Em termos assim, de qualidade, né, as duas escolas são boas, são equiparáveis. Tá. São equiparáveis. Agora, a ETEC, ela tem uma autonomia que a escola 1º de maio não tem. Então, a ETEC, eles têm autonomia para abrir curso, para mudar os cursos, para abrir mais salas, contratar professor, e nós não temos essa autonomia. Tudo que se faz pelo 1º de maio é via Secretaria de Educação, que tem esse impedimento legal de investir na escola, porque é uma escola técnica e foge da atribuição do Poder Municipal de fazer. E quem investe? A gente é mantido hoje, porque a escola é uma escola mista. Então, nós funcionamos lá durante o dia. Ah, tá. Também tem a escola curricular normal. É isso que faz com que mantenha. Okay. A escola é mantida Acabei de entender. Quem carrega a gente é o ensino fundamental. O investimento vem para eles. E a gente vai mais ou menos de carona. Mais ou menos. Mais ou menos. Algum investimento que existe vem de emenda parlamentar, de deputado federal, deputado estadual. Porque 1º de maio é maravilhoso. Não pode nunca difícil. parar um trabalho desse, não. A menos que viesse alguma coisa melhor. Não pode regredir. Como você disse, é um custo político alto para quem tomar essa decisão e fazer com que isso pare de funcionar. Aí qual seria o caminho, né, para melhorar a escola, ampliar a escola, criar polos na cidade? São 2 caminhos que a gente vê hoje. Ou a gente adere à fundação do Estado, que é a Paula Souza, que é onde está o ETEC. Já houve tratativa nesse sentido. Sondagens a respeito. Já houve sondagens que não foi adiante por uma questão de ordem administrativa. Porque eles, assumindo a escola 1º de maio, né, eles vieram com a proposta de retirar todos os professores de lá. Então aí travou e não foi adiante por causa disso. Né, porque eles têm um sistema diferente de pagamento, de ordenamento, né, e nós hoje somos funcionários da prefeitura. E não chegou-se no consenso a respeito disso e aí parou a negociação. Uma outra possibilidade, semelhante a essa, é criar uma fundação municipal. Que seria mais ou menos como a Paula Souza, só criou a fundação municipal. Né? Os moldes. Isso. Essa proposta ela foi colocada no plano decenal de educação da cidade. Tá. Está previsto isso. Então há a possibilidade de que isso avance. Existe possibilidade. Então são 2 as possibilidades. Tem a questão do Paula Souza e tem a criação de uma fundação municipal. Entendi. E da questão religiosa, você pertence a uma igreja evangélica? Sim, eu sou ligado à Assembleia de Deus do Ministério de Madureira aqui no Guarujá. Ministério de Madureira. Madureira. Tá. E eu sou ministro. Você seria o que? Pastor? Evangelista. Evangelista. Mas dentro da igreja tem as mesmas atribuições do pastor. Tem um pastor e vários evangelistas, é isso? Sim, sim. Evangelista dentro da igreja, ele tem mais a função de anunciar o evangelho nas igrejas. Né? Então, o ministério ligado à pregação. Né? E eu, como professor, eu também ensino na igreja. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós hoje temos problemas muito sérios no Brasil. Sim. Nós temos problema com educação, com saúde, com transporte, com alimentação, com moradia. Enfim, os problemas estão aí. E nós temos uma comunidade evangélica hoje. Nós temos uma comunidade católica muito grande, acho que ainda é a maioria, nós temos outros credos também que estão aí em evidência, mas a comunidade evangélica hoje tem aí aproximadamente 50 milhões, uns falam em 60, outros falam em 40, vamos fechar no meio aí em 50 milhões de vidas hoje confessando a fé evangélica. Eu mesmo sou presbiteriano de nascimento, de avós, de bisavós, de raiz, eu e minha esposa somos presbiterianos já de história. Por que é que esses 50 milhões não se unem de alguma forma para acabar com o jeitinho brasileiro, com aquela coisa de levar vantagem, com aquela coisa de querer tirar o que não é dele? Por que é que houve uma mistura, o evangélico se tornou igual aos outros,
Ou realmente não há uma vontade dessas pessoas de serem, de mostrar que são sal na terra e que são luz do mundo? O que acontece, professor? Que a pessoa diz assim, eu sou evangélico, mas na primeira chance que ele tem, ele leva vantagem em algum lugar. Obviamente, quem leva vantagem causa desvantagem a outro alguém. Por quê, professor? Essa situação está ligada à formação histórica dos evangélicos no Brasil, né? Hoje existem várias linhas dentro da igreja evangélica. Tem os neopentecostais, que é representada os presbiterianos, os batistas, principalmente pela Universal, tem os tradicionais, que é presbiterianos, os batistas, tem a Assembleia de Deus, que é o maior grupo hoje, pentecostal, é dentro da igreja evangélica brasileira, né? Essa divisão de linhas, né, dificulta a união numa única frente. Mas ainda assim, hoje, os evangélicos estão se organizando em torno de uma bandeira principal, que é a bandeira da família tradicional. Que mesmo as igrejas sendo diferentes, todos defendem a família. Isso. Né? Eu defendo a família tradicional. Isso. Essa é uma bandeira que está unindo politicamente os evangélicos hoje, né? E falando da divisão de linhas, né, embora haja uma falta de entendimento em outras áreas, existe muitos bons serviços prestados à sociedade por várias igrejas evangélicas, né? A presbiteriana mesmo tem uma Mackenzie em São Paulo, que é uma referência da nossa igreja, no Brasil. Nós temos hospitais luteranos, nós temos institutos bíblicos, né, que também auxiliam na formação de teólogos. Nós temos casas de recuperação, orfanatos, asilos. Então tem muitas igrejas, né, se organizando para dar um atendimento à sociedade. Eu vejo que isso ainda acontece em uma escala pequena, porque não é cultura nossa do Brasil, né, estar trabalhando de uma maneira integrada, né? A maioria das igrejas evangélicas, ela tem a visão mais focada na questão espiritual, de guiar espiritualmente o povo. Mas o social faz parte, né? E graças a Deus, boa parte das igrejas estão abrindo a visão nesse sentido. Muito bom. Professor Américo, professor de Química lá na escola 1º de Maio, pré-candidato a vereador pelo PSC, nos honrou muito aqui com a sua visita, com essa entrevista gostosa, esse bate-papo. Não é uma entrevista, fizemos um bate-papo muito legal. E eu queria que o senhor usasse 1 minuto final para fazer o seu comentário e dizer para as pessoas que estão assistindo quem é o professor e o que o professor pretende na vida pública. Obviamente que sem pedir voto, porque a legislação proíbe, sim. Mas dizer qual é a sua diretriz, o que o senhor pretende na vida pública. Então, eu sou professor da escola 1º de Maio e sou ministro da Igreja Assembleia de Deus aqui no Guarujá, né? E o que eu defendo, o que eu busco, né? Eu defendo a família tradicional, os valores da família, porque a família, eu entendo que é a base da sociedade, né? E a gente precisa investir na boa formação familiar. E isso inclui educação de qualidade, isso envolve também condições dignas de moradia, né? Uma cidade melhor cuidada. Nós temos poucas opções para jovens na cidade, não só de estudo, mas de lazer também, embora sejamos uma cidade turística, que recebe pessoas do Brasil inteiro, até de fora do país, mas tem muita coisa para ser feita aqui no Guarujá, e especialmente para o povo que mora nessa cidade. É isso que eu quero contribuir. Muito bom. Professor Américo, uma honra muito grande de receber, muito obrigado por ter vindo, que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olá, hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo.
E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.